Experiência espiritual, da irmã Chairis. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Venho compartilhar com vocês algumas situações que me ocorreram durante minha caminhada, e que, independente do quão difícil venha a ser, não podemos parar. Assim como falo hoje, digo a vocês que cada testemunho do qual ouvi teve edificação em minha vida, e que tudo seja para a honra e glória de Deus. Quando ainda morava na casa de meus pais, vivia passando por várias situações, sendo chamada de santarrona, estúpida entre outras palavras. Algumas vezes quando estava orando meu pai entrava no quarto e mesmo vendo a gente buscando a Deus naquele momento começava a ficar chamando por mim e as crianças, interrompendo as nossas orações, e pelas manhãs eu ouvia meus pais a falar contra mim durante o café, tanto que eu já estava ficando sem forças para orar e também já não queria sair mais do quarto, só saía quando eles já não estavam por perto. Fui enfraquecendo e já estava desanimada sem orar direito, até que uma noite eu não consegui orar e fiquei mexendo no celular inquieta, e na madrugada continuei assim, e as crianças estavam acordadas e eu nem me importava. Eles estavam com o ouvido encostado na porta do quarto rindo e falando baixinho um com o outro. Então imaginei que fosse meu pai na cozinha mexendo em alguma coisa e eles estivessem ouvindo pela porta, e quando fui me deitar junto com ele senti uma pontada muito forte na testa e nem lembro se repreendi na hora ou se cheguei a orar depois disso. Pela manhã as crianças vieram me contar o que tinham ouvido na madrugada, disseram ter alguém na cozinha que estava descendo as escadas, e bateu algo de vidro um ao outro. Parecia ter abrido a geladeira e andava com passos batendo o pé no chão e deu um tipo de grito. Ouviram som de chave sendo sacudida. Disseram também ter ouvido outro barulho que parecia de pólvora. Eles disseram ter ouvido por 3 vezes. Chamei a atenção deles, e 3 dias depois começou uma confusão entre meus pais e eu, a qual minha mãe e meu pai queriam pegar a guarda de meus filhos. Saí de lá pela misericórdia de Deus e fiquei 3 semanas eu e as crianças morando na casa da minha prima até encontrar uma casa. Nesses dias passou várias coisas pela minha mente, que Deus não estava mais comigo, vontade de largar tudo e voltar para o mundo, fazer minha sobrancelha e várias outras coisas. Em uma das madrugadas cheguei a sentir uma amargura descendo por dentro de mim, e fiquei preocupada pois lembrei que o pastor Kenzo Atsuzi chegou a falar sobre amargura de alma. Também recebi a notícia que o conselho tutelar havia aparecido na casa de alguns familiares nos procurando. Assim que encontrei uma casa minha prima me ajudou com a mudança e despesas, e tive que deixar meus filhos com outra prima para poder buscar minhas coisas na casa de meus pais. Tive que ouvir muitas coisas mas fiquei calada. Soube que assim que eu sair de lá com meus filhos os meninos da comunidade foram lá me procurando. Graças a Deus que já havíamos saído pois o diabo estava tentando de todos os lados para me destruir. Então peguei minhas coisas e meus cachorros e deixei uma carta para meus pais pedindo perdão pois não estava com nenhum tipo de raiva deles, mas não sabia como me aproximar e falar com eles de outra forma. Chegando na nova casa cuidei dos meus cachorros e das crianças, porém sem forças para buscar a Deus. Foi quando assim mesmo tomei coragem e entrei num propósito e por volta das 19 horas, escutei meu filho mais novo falando amoroso está na rua, meu cachorro foi atropelado. Ele fugiu por debaixo do portão mas mesmo machucado voltou, ele morreu na minha sala. Fiquei muito triste, pois só havia 4 dias que estávamos nesta casa. O mais estranho é que por mais que eu chorasse era como se meu coração estivesse intacto, e prossegui em oração, porém ainda não estava entendendo porque estava sendo permitido acontecer tantas coisas ruins ao mesmo tempo. Fiz uma visita a uma igreja da qual já ia antes. Era culto de consagração e o Senhor falou comigo aquele dia. Falo sobre as guerras e que às vezes me dava vontade de chorar mas que Ele estava comigo. Em uma certa madrugada sentir que era para levantar e orar, porém não queria levantar e sim dormir. Perdi todo o sono mas mesmo assim não levantei quando amanheceu o dia. Levantei com muitas dores nas pernas de forma que tive que me arrastar para levantar da cama.
e não conseguia me abaixar direito. E mais uma vez o Senhor usou seu servo e ele disse que havia me visitado na madrugada, e infelizmente por minha teimosia não levantei, e creio que foi um dia depois que me deitei de tardinha para descansar, e quando havia acabado de fechar os olhos já pegando no sono, eu senti e ouvi quando algo bateu no meu peito, desviou e atravessou o meu colchão. Uma flecha foi disparada para atingir meu coração, mas o Senhor Jesus me protegeu. Glória a Deus. O inimigo tentou atingir meu coração de várias formas, para me derrubar na fé, mas eu só senti o impacto por fora. Jó 41:26. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Glória a Deus. E até meus filhos começaram a ter livramentos. Meu filho mais velho de 9 anos, o amiguinho da escola cortou a ponta do dedo dele com a tesoura. Outro dia, ao andar na rua comigo, uma agulha de seringa entrou no centro do pé dele. Mesmo estando calçado, tirei a seringa e entreguei nas mãos de Deus, que é o médico dos médicos, e ungi meu filho mais novo. O assento de madeira do balanço bateu na nuca dele e amassou a cabeça dele e estava a sentir muita dor. Então ungi e orei, confiando em Jesus, e logo na manhã seguinte a cabeça dele estava normal. Antes dessas coisas acontecerem, sentimos por 3 dias seguidos cheiro de carniça dentro de casa. E em outro dia meu mais novo viu o demônio flutuando na sala próximo ao teto. Ele não tinha braços e um olho era branco e o outro preto, estava nos espiando. Também já viram bruxos no quintal durante as orações das 18 horas. Irmãos, em outra casa que morei, meu filho mais velho, ao abrir a porta do quarto, viu uma mão passando para trás da parede. Olhei no relógio, era por volta das 18 horas. Então adotei esse horário para orações diárias contra a feitiçaria. Amados irmãos, o Senhor me mostrou por sonho 3 bruxos em minha porta. Um deles era a mulher, e estavam virados como se saíssem da casa da minha vizinha. Os 3 estavam de capas pretas, e apenas um entrou e tirou a capa e pude ver o rosto dele. Estava bem próximo a mim e ficou como possuído e tentou me atacar, mas meu espírito estendia a mão e orava e ele ficava travado no lugar. E dias depois vi ele passando em frente minha porta ajudando minha vizinha a fazer a mudança. Há pouco tempo agora, estavam para fazer algo numa igreja aqui perto. Vi muitos cristãos subindo para essa igreja, mas também percebi outra movimentação estranha, pois estava chegando vários jovens dos quais nunca vi aqui. Estava indo para uma suposta festa na mesma rua. Eu estava na porta da minha casa conversando com uma irmã e vi uma jovem vestida toda de preto com cordão de lua no pescoço e um círculo tatuado no braço. Ela estava com mototáxi, e desceu para mexer no celular, e quando foi olhar para a rua de cima se assustou e não parou de olhar para minha casa. Fiquei observando ela, então ela subiu na moto e olhou novamente e subiu a rua. Aqui onde moro tem muitos, mas Deus é o que me guarda. Salmo 56:2,3. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim. Ó Altíssimo, no dia que eu temer, hei de confiar em ti. Outra situação muito forte que nos ocorreu foi em UNS dos devocionais da madrugada. Resolvi colocar meus filhos para orar junto comigo, então louvamos, lemos salmos e fomos orando até entrar na oração de guerra. Quando começamos a fazer a oração de guerra, sentir de orar pelas crianças, que estavam em rituais para serem sacrificadas, oramos mandando fogo nas legiões e que o sangue de Jesus fosse sobre as crianças para não conseguirem tocá-las. Então o clima aqui em casa mudou e orei com mais força e mais alto, pois tive que intensificar a oração. Foi quando o inimigo deu 3 pancadas na porta da cozinha. Era por volta das 2 e pouca da madrugada. Então continuamos orando e a luz faltou. Depois voltou e ficou piscando. Então comecei a repreender o demônio que estava nas fiações e a luz voltou ao normal. No dia seguinte a minha vizinha me chamou e disse que me ouviu orando na madrugada e que pulou um demônio dentro da casa dela e segurou ela pelos braços e a soltou e saiu correndo para quem vem para minha casa, mas graças a Deus o Senhor não permitiu ele entrar.
Igreja, não sou muito de orar pela área financeira, mas em uma das orações senti de orar pela vida financeira de meu pai, e o Senhor Jesus tem me usado muito através dos sonhos, e em um deles eu via a casa que estou morando atualmente, e havia uma menina qual eu não conhecia de 12 anos de idade, pois escutei a idade dela na minha mente. Ela me chamava para me mostrar algo lá fora através do furo que tem em minha porta. Então eu olhava pelo furo que dava para minha varandinha e avistei uma bola d'água esfera flutuando e pude ver a bandeira do Brasil tomando toda aquela bola d'água. Então a bandeira sumia e aparecia um cartão azul lá dentro, e de repente esse cartão girou e o outro lado era verde com a bandeira do Brasil na lateral, e de repente essa bola d'água começou a descer e veio em direção ao furo da minha porta por onde eu olhava, e aquele furo se expandiu e a bola d'água passou por ela. Nesse momento estendi minhas mãos de modo que ela ficava flutuando entre minhas duas mãos. Então comecei a orar e aquela bola estourou. As águas se derramaram e os cartões caíram sobre uma mesa e pude ver os nomes. Um era o nome de meu pai e o outro era parecido, porém com outro sobrenome. Depois disso vi a menina de 12 anos novamente. Estávamos para entrar no quarto. Ela foi à minha frente e logo em seguida que fui entrar escutei um disparo, e quando olhei havia um demônio na janela, com uma arma na mão. Tentou acertar meu coração com aquele tiro, mas acabou acertando o lado direito do peito dela. Nessa mesma noite também tive outro sonho que um gato preto estava a me atacar, e por 4 vezes tentou arranhar meu rosto, mas não conseguia mais. Passou muito perto, esse gato vinha correndo e cravava as unhas nos meus braços e me mordia ao mesmo tempo. Por várias vezes eu pegava pela cabeça e jogava longe, e chutava, mas ele voltava. O sonho foi bem longo, até que consegui jogá-lo dentro de um estabelecimento e desci uma ladeira correndo e acordei. Quando levantei, orei pela menina de 12 anos, para que tivesse livramento onde ela estivesse. Também orei contra o gato preto, e passado alguns dias estava subindo a ladeirinha daqui, para levar as crianças para a escola, e me deparei com um gato preto na lateral da calçada. Estava morto, creio que por atropelamento, estava a alguns metros da minha casa, e ficou ali por uns 3 ou 4 dias. E toda vez que eu passava por ali me chamava a atenção, mas não havia me ligado que era o mesmo gato do sonho. Só fui perceber no dia que minha mãe e meu pai foram até minha casa, e então minha mãe falou que o novo cartão do meu pai havia chegado e tirou da bolsa para me mostrar. Era o mesmo cartão que vi preso na bola d'água, e com o nome do meu pai, e de mais alguém que o Senhor também libertou. A área financeira, eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo impressionada. Deus é grandiosamente perfeito. 1 Coríntios 2:9.